Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. Se você ainda não me conhece, eu sou professor de Química, especialista em vestibulares e também no Enem. E nesse vídeo de hoje eu vou resolver com você a questão de número 6 do vestibular da Unicentro, prova de 2026. Uma questão que abordava basicamente o assunto de cálculo estequiométrico e fermentação. Uma questão muito interessante. Tão interessante quando você chegar agora e dar um joinha nesse vídeo que tá maravilhoso. Quer ver mais interessante ainda? Se inscreve no nosso canal, criatura, porque vídeos bons como esse aparecem sempre por aqui, ok? Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! A fermentação do pão é um processo que, sob a ação de enzimas presentes nas leveduras, como a Saccharomyces cerevisiae, transforma açúcar em etanol e dióxido de carbono, promovendo o crescimento das massas. A equação não balanceada do processo é apresentada a seguir. Então veja que a glicose, na presença da enzima, se transforma em etanol mais gás carbônico. Depois a gente balanceia, não é? Me deu as massas atômicas e um monte de coisa. E ele quer saber, sobre esse processo, considere as afirmativas a seguir. Vamos ver a primeira? O gás responsável pelo crescimento da massa é o dióxido de carbono. Claro, criatura, quando a gente utiliza um fermento, a ideia é que a massa cresça, não é? E como que a massa cresce? Quando gases são produzidos no seu interior. Se você olhar para essa reação, o único gás que é produzido é o CO2. E é claro, então é ele que é o responsável pelo crescimento do quê? Do meu pão. Agora é muito importante você entender uma coisa, tá? Existem basicamente dois tipos de fermento. Na verdade tem três, tá? Pensando em gastronomia. Mas pensando na química tem dois, tá? Tem o fermento que a gente chama de fermento biológico, tudo bem? E nós temos também o fermento químico. Ué, Rui, você falou que para gastronomia tem um terceiro? Tem um fermento natural, que a gente chama de levain, tá? Mas não quero entrar nesses detalhes não, quero pensar só nessa parte aqui, ó, tá? Fermento biológico, tá? E o fermento químico. Show de bola? O que é o fermento biológico? É uma levedura, é um ser vivo, não é? E esse cara aqui, por fermentação da massa, ele vai produzir gás carbônico. É esse gás carbônico que vai se acumular no interior do glúten e vai inflar esse glúten, fazendo com que a massa cresça, não é? Agora, quando a gente pensa no fermento químico, já é um pouco diferente. O fermento químico é o famoso pó royal. Olha eu dando nome de marca, pó royal me patrocina. Vamos lá, ó. É o famoso pó royal, não é? O que é basicamente o pó royal? É uma mistura contendo algumas substâncias, tá? Como, por exemplo, bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, carbonato de sódio, tá? Que é o Na2CO3, tem ácido cítrico, tá? Ácido cítrico, é uma mistureba, tá? Mas o importante é você entender o seguinte, esses caras aqui, tá? Ao entrarem em contato com água e acidez do meio, tá? Eles vão produzir o que para nós também? Vão produzir gás carbônico. É esse gás carbônico que vai inflar a massa. A diferença é a seguinte, quando que eu uso fermento químico, quando que eu uso o biológico? O biológico ele é utilizado para fazer pão, tanto que o pão cresce antes de ir para o forno, porque o ser vivo é ele que vai produzir esse gás. Geralmente bolo a gente utiliza o fermento químico, que é o pó royal, e você percebe que o bolo não cresce antes de ir para o forno, ele costuma crescer depois que vai para o forno, não é? Porque é só em temperaturas altas que esse cara aqui vai conseguir se decompor para valer, tá? Produzindo bastante gás. Antes, ele até pode produzir um pouquinho de gás pelo contato com a acidez e a umidade da massa, mas ele só cresce de verdade em altas temperaturas no forno, tá? Então, ó, item 1, já sabemos que é verdadeiro, ok? Vamos para o próximo? Segundo item, ó, são necessários 1,8 grama de glicose para produzir 0,88 grama de gás carbônico. Bem, essa é uma questão de estequiometria, não é? Para isso eu vou ter que balancear essa equação. Vamos lá? Se eu utilizar, preste atenção, 1 mol de glicose, eu tenho 6 carbonos, não é? Tá, mas carbono tem aqui e aqui. Concorda comigo? Oxigênio tem aqui e aqui. Agora o hidrogênio só tem na primeira substância. Vou balancear baseado no hidrogênio. Quantos Hs eu tenho aqui? 12. Na direita tem que ter 12, não é? Aqui tem 5 com 1, aqui tem 6. Então a gente tem que pôr 2 aqui na frente. Agora eu vou ter os 12, não é? Agora eu vou ter que balancear o carbono. Aqui a gente tem 6 carbonos ao todo, não é? Tem que ter 6 do outro lado. Aqui já tem 4, concorda? Então está faltando 2. Por isso que o balanceamento é esse. 1 para 2 para 2. Perceba que o oxigênio se balanceou, né? Aqui eu tenho 6 oxigênios, aqui eu tenho 2 mais 4, que dá 6. Agora a gente pode fazer a estequiometria, não é? Olha aqui, ó. São necessários 1,8 grama de glicose para produzir 0,88 de gás carbônico. Bom, a gente vai ter que montar a estequiometria. E para isso, o que eu tenho que olhar? Estequiometria é muito fácil, você olha para a equação. A equação está mandando 1 de glicose para 2 de
gás carbônico. Vou colocar aqui, ó, 1 de glicose para 2 de gás carbônico. Agora, esse 1 para 2 representa para nós a proporção em mol. Acontece que eu quero falar de massa. Então, multiplica cada um por sua respectiva massa molar. Rui, mas como que eu vou fazer? Ué, lembra que ele te deu as massas atômicas? É só fazer. Essa você meio que sabe de cor que vale 180, né? Mas se você não lembrasse que vale 180, é só fazer. Lembrando que cada carbono vale 12, cada hidrogênio vale 1 e cada O vale 16. Então, ó, 6 vezes 12, 72. 12 vezes 1, 12. 6 vezes 16, 96. Isso aqui tudo vai dar 180 gramas por mol. Então, aqui é 180. E o gás carbônico? Vamos fazer, não é? 12 com 32, porque cada O vale 16. Então, ó, vai ficar assim, ó, 12 mais 32. Isso aqui dá 44 gramas por mol. Então, vamos por aqui, ó, 44 é o valor que eu vou multiplicar. Pronto, primeira linha já está ok. Multipliquei o número de mol pela massa molar, o número de mol pela massa molar. Agora eu vou substituir por um dos dois. Assim como 1,80 estão para x. E eu vou ver se esse x vai dar 0,88. Vamos lá? Criatura, está muito fácil de você fazer. E aí eu falo, Unicentro, parabéns. Aquela questão de número 3 que você colocou números horríveis é péssima para o aluno. Agora essa daqui não. Olha que bonitinho. Ó, dá uma olhada. Quanto que é 2 vezes 44? Nós sabemos que isso daqui é o mesmo que 88. É ou não é? Então, como que o aluno pode pensar? Bom, dessa linha para essa linha, a gente dividiu isso daqui por 100. É ou não é? De 180 para 1,8, eu dividi por 100. Portanto, fazendo a mesma coisa desse lado, eu descubro a resposta de lá. Quanto que é 88 dividido por 100? 88 dividido por 100 é 0,88 grama. Portanto, ó, é verdadeiro o que ele falou, não é? São necessários 1,8 gramas de glicose para produzir 0,88 de gás carbônico. Verdadeiro. Vamos ao próximo? Item 3. Ao utilizar 3 mols de glicose, obtém-se como produto 3 mols de etanol. Bom, é só você olhar para a proporção da equação balanceada, não é? A proporção é de 1 mol de glicose para 2 mols de etanol. O número de mol de etanol tem que ser o dobro da glicose. Portanto, se ele utilizasse 3 mols de glicose, né, aqui tem que produzir o dobro disso. E quanto que é o dobro disso? 6. Então tá errado o que ele falou. Ele disse que seriam produzidos 3 mols mesmo. Não, claro que não. Isso você só descobriria, tá? Balanceando a equação. Se você não tivesse balanceado, você erraria tanto o item anterior como esse de agora. Se você não tivesse balanceado, você pensaria que a proporção era de 1 para 1. E aí você marcaria como verdadeiro. Tudo bem? Então olha a importância do balanceamento nessa questão. Ok? Item 3, falso. Vamos ao último? Item 4. Etanol é um exemplo de base de arrênios que se dissocia em água liberando OH-. Muitos absurdos estão aqui, né? Claro que não, ela não é base de arrênios. E ela também não é ácido de arrênios, tá? E ela também não é quase nada disso do que a gente está falando, tá? Rui, peraí, o etanol, parece que meu professor comentou que o etanol, ele tinha caráter ácido. Verdade, né? O etanol tem caráter ácido sim, os álcoois têm caráter ácido. Só que cuidado, esse caráter ácido só é visto quando ele está na presença de uma base muito forte e longe da água. Como assim, professor? Eu estou te falando que em água, esse cara nunca ioniza. Ele não ioniza, tá? Ele não consegue liberar nem H+, nem OH-. Esquece, tá? O que eu quero dizer para você é o seguinte, a única forma de você testar a acidez de um álcool como esse é colocando perante a uma base muito forte. Por exemplo, se eu pegar o etanol, que é o C2H5OH, tá? E eu colocar esse cara frente a essa substância aqui, ó, que é o sódio metálico, uma base muito mais forte do que NaOH, muito mais forte, ele vai conseguir arrancar esse próton daqui. Ele vai arrancar, tá? Simplesmente esse cara vai embora na forma de H. Só que esse H+, que vai sair daqui, tá? Na verdade vai se transformar em H2. Isso daqui vai virar um sal. Vai virar C2H5O-Na+, que eu chamaria, tá, de etóxido de sódio, tá? Etóxido de sódio, junto do hidrogênio que saiu, tá? Só que o hidrogênio fica na forma de H2, de gás hidrogênio, tá? Então assim, volto a dizer, álcoois não são ácidos nem bases de arrênios, tá? Esses caras aqui só têm caráter ácido perante a uma substância que seja muito forte, como por exemplo essa daqui, ok? Então item 4, falso. Vamos ver então como é que ficou o gabarito dessa questão?
E o gabarito dessa questão traz como corretas apenas 1 e 2, não é? Que é o que diz pra nós a alternativa A. Maravilha, não é? Olha aí, Unicentro, que bonitinho, fez uma questão linda aqui. Pra que colocar número difícil? Eu concordo com o aluno que às vezes fica chateado com isso. Porque pra que colocar um número difícil? Como você pode fazer uma questão como essa, que foi bonitinha, que testou o conhecimento do aluno sem a necessidade de muitas casas decimais e sem necessidade de polêmica. Se você não tá entendendo o que eu tô falando agora, tá? Assiste a resolução da questão de número 3, que tem uma polêmica enorme envolvida nela, tá? Mas enfim, é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa resolução. Caso não tenha entendido alguma coisa, já sabe, comenta aqui embaixo que eu respondo pra você, ok? E é claro, esse daqui é apenas um vídeo de uma playlist completa sobre esse assunto. Então aproveita e vai lá e maratona a Unicentro aqui com a gente, ok? Espero você então na próxima resolução.